Então vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente está com a Dani, que é estudante de psicologia na Unicinos, e ela vai contar um pouco sobre como é que foram esses primeiros anos de faculdade, a experiência dela. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite. Seja uma conversa muito legal, muito aberta, pode falar o que vier na tua cabeça. Eu gostaria que tu se apresentasse, em que semestre tu tá, por que tu escolheu psicologia lá? Eu sou a Daniele, eu tô na psicologia da Unicinos desde 2015, desde 2015-2, então já faz um tempinho. Já passei ali dos 5 anos tradicionais que a gente lê lá no MEC. Primeiro fica a dica para quem escolheu o curso, né? Não é bem assim. Existe, sim, a possibilidade de fazer nos anos que diz lá, mas nem sempre, né? E eu escolhi psicologia porque eu estava cursando RH, recursos humanos, e aí não estava me bastando as técnicas, a forma do RH trabalhar. Eu queria muito mais um contato com pessoas do que com números, com a produtividade, e a minha professora me sugeriu, quem sabe tu dá uma olhada em outros cursos, em outras áreas de atuação que envolvam pessoas. E aí eu vi psico. Daí eu troquei de uma graduação para outra, muito ainda no início com esse olhar de eu quero trabalhar numa organização, eu quero ser psicólogo organizacional. E aí aos pouquinhos fui tendo outras experiências e aí não penso hoje mais em atuar somente em um RH. Eu gosto bastante dessa área ainda, mas não me vejo mais nela. Por que tu optou pelo RH? Eu sempre trabalhei como promotora de vendas. E aí tinha muito a questão do treinamento, do desenvolvimento, e isso me chamava muita atenção, que é o que ainda me chama bastante atenção hoje, treinar pessoas, desenvolver pessoas. E aí a minha gestora falou, disse, bom, para te entrar para a equipe, tu precisa ter uma graduação. A gente não consegue te colocar para treinar pessoas só com ensino médio. Sim. E aí eu decidi, bom, então eu vou fazer uma graduação. E aí optei por RH. E aí no Entendi. RH eu descobri milhares de opções e vim parar na psico. Tu optou pela Unicinos, teve alguma característica que te chamou mais atenção? É uma história bem aleatória, bem constrangedora, porque eu escolhi a Unicinos. Mas, enfim, eu não pesquisei a Unicinos, tá? Vou contar a verdade, enfim, quem me conhece vai saber que é por isso. Tá certo. É pra isso que a gente veio. Eu namoro um rapaz, né, meu atual namorado hoje, e a gente estava em início de relacionamento. E ele morava em São Leopoldo. E quando eu precisei preencher lá a ficha de inscrição para qual instituição tu quer tentar, né? As bolsas do ProUni, logo eu pensei, faculdade vai me demandar mais tempo, meu namoro também me demanda tempo, vou botar São Leopoldo. E foi por isso que eu escolhi o ensino. Mas te surpreendeu de uma forma positiva a faculdade? Muito. Me surpreendeu de várias formas. A primeira, quando eu fui fazer, que daí eu passei no processo, né? Recebi um e-mail que tinha sido aprovada e que tinha que levar os documentos na Unicino São Leopoldo. E eu cheguei lá e a surpresa inicial foi minha bolsa era para o campus Porto Alegre. Então, meus planos de São Leopoldo tinham mudado um pouquinho. Mas um campus novo da Unicinos, né? Quem conhece Unicinos São Leopoldo sabe que é lindo o campus. E em Porto Alegre, a gente dividia o espaço em 2015 com a Anchieta, que é da rede Jesuítas. Mas aí, à noite, eram as aulas da graduação. Ficava naquela nostalgia de aula de ensino médio, porque sala de ensino médio, mesa, cadeira, palquinho, não se compara ao campus São Leopoldo, isso não se compara. A biblioteca de São Leopoldo equivale a todo o campus Porto Alegre, em termos de tamanho. É um campus mais, a gente sempre brinca, quem é aluno da Unicinos vai entender que é um campus mais de concreto, assim, não tem muita vegetação, igual São Leopoldo. Não tem tanto espaço para te ficar quando a gente estava em aulas presenciais, né? Me conta como é que elas eram, assim, como é que era a dinâmica das aulas. E agora a gente está com o currículo 2, eu sou do currículo 1, que era uma batida diferente. Agora o currículo 2 ele está com uma batida bem mais empreendedora, bem mais marketing, bem mais o que o mundo está nos pedindo, poder conversar com outras áreas, poder também se experimentar, conversar com outras áreas de saber. Mas as aulas, formato tradicional, assim, depende muito do professor. Na Unicino a gente tinha muito isso, assim. Tem professores que fazem aulas mais expositivas, trazendo exemplos. Tem aulas que são mais teoria mesmo, de, por exemplo, estatística. Não tem muito exemplo que ele possa dar em estatística. Neuro, quando a gente aprende o sistema nervoso central,
Era um desenho, mas não tinha muito o que fazer. Como é que é a questão de extracurricular, assim, tipo grupos de estudo, de pesquisa? A gente tem o programa de pós-graduação, que tem a sede em São Leopoldo. Então, todo aluno que ingressa na Psico, ou de outro curso, mas enfim, geralmente os alunos da Psico, que se interessam pela pesquisa científica, né, podem ser bolsistas de iniciação científica, né? Inicia como voluntário, depois se surgiu uma bolsa paga. Essa é uma das formas de tu ter um pouco mais de contato com pesquisa mesmo. O grupo de estudos na Psico era mais entre os alunos, assim, que se organizavam para uma disciplina, não tem nada muito firmado, Sim. mas tem os grupos de WhatsApp, e aí tem essa diferença, né? São Leopoldo tem um número de alunos muito maior, então eles têm mais grupos de WhatsApp do que Porto Alegre, que a gente só tem um. Em relação aos estágios que tu falou, como é que funciona mais ou menos? Esse primeiro é obrigatório, os dois são obrigatórios? Os dois são obrigatórios. E daí o primeiro tu trabalha dentro da faculdade? Não, tu escolhe uma instituição que tu queira fazer, que te propicie observar aquele local, pensar em demandas da psicologia para aquele local, e aí tu elabora um plano de intervenção, um projeto de intervenção para aquele local, e no segundo semestre tu aplica esse teu projeto de intervenção. Falando assim, parece algo bem simples, mas que tu já pode pensar em alguns conceitos, tu bota na prática algumas coisas que tu foi vendo só na teoria em sala de aula, de questões de grupo, de formação de grupos, de demandas, como identificar uma demanda. Já no estágio profissional, que é esse que o nome que a Unicinos dá, do estágio de atendimento, propriamente dito, ele tem duração de 1 ano e meio. No estágio profissional tem que ser um local já credenciado pela Unicinos. Então tem que ser um local que a Unicinos já conhece e que deu ok para ter aquele estagiário. E aí a gente pode ser coordenador de grupos, fazer psicoterapia individual, psicoterapia de casal, em grupos. Aí vai depender da demanda do local. Entendi. É o que tu tá fazendo agora, no caso? É o que eu tô fazendo agora. E como é que tá sendo? O meu primeiro básico eu fiz numa instituição que atende pacientes com deficiências múltiplas. É uma instituição de Porto Alegre, a FADEM. É muito legal o trabalho deles, eles funcionam como uma ONG, o atendimento é quase que gratuito para as famílias. Eles sobrevivem de doações, né? E é bem legal. E o que eu estou fazendo agora, que é o estágio profissional, eu faço numa penitenciária do Rio Grande do Sul. Então, eu escolhi o sistema prisional. Era um desejo que eu tinha há muito tempo, tanto quando eu era de RH, né? Eu tinha essa questão de entender como é que eles conseguem emprego na liberdade, quando eles estão fora, né? Quando eles vão seguir a vida novamente, sim, quando está no semiaberto, que a gente chama que é quando está em extramuros, né? Quando sai da prisão. Então era uma curiosidade, e eu entrei na psico com essa curiosidade. E aí foi fomentando, ao longo da graduação conheci algumas pessoas, fui em algumas palestras, até que no estágio profissional eu consegui ser estagiária de um presídio. É diferente, assim, causa um impacto quando fala, mas é muito legal. Tu acha que a Unicinos te deu um conhecimento, assim, grande em relação às áreas da psico? Porque são muitas, né? Tu acha que as cadeiras contemplam, assim, as diversas áreas? Não muito, assim, sendo bem sincero, a gente tem algumas cadeiras que contemplam conhecer as áreas de atuação. A gente tem uma cadeira que se chama Oficina Ciência e Profissão. Dependendo do professor, como é que a gente faz? Nessa cadeira, a gente estuda as diversas áreas de atuação do psicólogo. O que faz, o que não faz, o que precisa, o que não precisa. Mas a Unicinos, ela tem uma batida ainda, a psicologia tem as suas teorias, né? Sim. Tem sistêmica, cognitivo-comportamental, psicanálise, entre outras. E a Unicinos tem muito uma batida da psicanálise. Então, a maioria dos professores são psicanalistas, são da orientação psicanalítica. Então, algumas cadeiras, elas tendem mais para isso. Entendi. Não que eles não nos falem da área de atuação possível. Isso a Unicinos nos dá uma boa base. Eu acho que ela deixa a desejar em professores de outras linhas teóricas que não da psicanálise. Que a gente tem poucos que são da cognitivo-comportamental, pouquíssimos ainda da análise do comportamento, da neuro, de outras abordagens, por exemplo, humanistas, não temos, sistêmica tem uma. Só para quem é leigo, como eu, a psicanálise só teria, tipo, uma teoria e a psicoterapia tem vários tipos de teoria ou... Não, digamos assim, a psicologia tem as teorias, né? Tá. Tudo é psicoterapia,
dentro de psicologia. Só Tá. que aí umas têm o referencial teórico da psicanálise, que é o Freud, o mais conhecido, Freud, Lacan, Melanie Klein. Sim. Depois tem teoria cognitivo-comportamental, que se baseia que os nossos pensamentos mudam os nossos comportamentos, que daí é a teoria de Beck, e lá vai um monte de gente. Tem análise do comportamento, que estuda aqui o comportamento, a gente olha os antecedentes, e tudo é comportamento. A sistêmica, que envolve as relações familiares e fora da família, entende o indivíduo como um sistema complexo. A humanista, que eu não vou saber falar, porque eu quase não estudei, né? Essa eu quase não vi. Tem várias linhas teóricas dentro da psicologia e todas fazem psicoterapia. A psicanálise é uma mais antiga, assim, junto com a TCC. A psicanálise é o tradicional Freud, assim, todo mundo quando fala psicanálise vai remeter a Freud, quem estuda um pouquinho de psico. Entendi. Quais são os diferenciais da Unicinos, assim, pelo que tu acha, pelo que tu ouve falar das outras faculdades? A gente tem diferenciais pro lado bom e a gente tem diferenciais pro lado ruim também. É isso que queremos ouvir. Os dois, no caso. A Unicinos não tem nenhuma cadeira com menos de 4 créditos e a PUC já tem. Eu falo mais da PUC porque é o que a gente ouve mais, né? Claro, claro. Mas, em compensação, a questão dos estágios, que a Unicinos também aqui em Porto Alegre, a gente está com uma baixa demanda de estágios, assim, de locais de estágio, frente ao público que está crescendo. E a gente ainda disputa as vagas com as outras universidades todas. Diferente da PUC, que tem um hospital. Então, ela direciona os alunos para lá. O que eu acho legal da Unicinos é que, assim, o nosso quadro de professores eu gosto bastante. Os que não têm doutorado estão cursando. É uma questão, assim, de também se preocupar da qualificação dos professores. E as turmas são pequenas? São grandes? Como é que é o formato? Em Porto Alegre, as turmas são pequenas, no presencial, né? Por ser um polo muito novo, né? Um campus muito novo, então as turmas não tinham grande lotação, que nem eu brinco. Porto Alegre, a gente briga para fechar aluno para ter turma. São Leopoldo, eles brigam para abrir turma porque tem muito aluno, exatamente. Sim. O que tu acha que um aluno da psicologia tem que gostar de fazer, assim? Se fosse para montar uma persona, assim, genérica. Eu acho que, assim, o clichê do lidar com pessoas, porque, assim, é difícil, realmente, porque tu... Primeiro que a gente já escolhe, eu sempre brinco, assim, meu Deus, que profissão que eu fui me meter. Porque tu escolhe justamente ser a pessoa que vai ouvir o problema dos outros. Ou tu vai ser aquela pessoa que coloca nas tuas costas um peso muito grande de, meu Deus, o que eu faço da minha vida, me diz. E tu vai ser aquela pessoa que vai frustrar e dizer, não sou eu que tenho que te dizer, vamos pensar sobre. Sim. A gente brinca que dá para reconhecer um aluno da psico quando a gente fala, depende. Então, né, eu acho que tem que estar muito disposto a não ter opiniões formadas, se tu for levantar uma bandeira, uma luta, alguma coisa, tu estudar sobre, porque vão te contestar e tu vai ter que saber debater sobre. E isso de não ter opiniões formadas, eu digo assim, por exemplo, eu faço estágio num presídio. É muito difícil, realmente, entrar lá e olhar pro cara que matou alguém. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, esse cara um dia vai sair de lá. E se não tiver alguém disposto a olhar para ele enquanto ele tá lá, a probabilidade é que ele saia e mate alguém de novo. Sim. Então, de ser um profissional que consiga olhar para além do que aquela pessoa fez. Porque no consultório, muitas vezes, a gente vai ouvir coisas de pessoas que fizeram coisas horríveis e que nem chegaram, por exemplo, num presídio. Eu posso ouvir de um cliente, de um paciente no consultório, olha, eu passei a mão na minha filha, e aí? O que eu vou fazer? Eu não vou denunciar. E aí eu vou ficar, tipo, tá aí agora? Falar para essa pessoa, olha, o que tu tá fazendo é um crime, como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente, porque senão eu vou ter que te denunciar sim. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de poder ser uma pessoa que está disposta a deixar não os seus valores, porque a gente também não entra sem valores para dentro de um consultório. Eu sempre brinco que não tem como a Daniele ficar para fora e entrar só a Daniele, psicóloga, para dentro de uma sala. Isso não existe. Mas de naquele momento poder não deixar esses meus valores passarem na frente. Como é que tu vê o mercado da psicologia agora? Eu acho que mesmo num contexto pandêmico, eu acho que sim, tem mercado. Principalmente para o atendimento individual, porque a pandemia nos trouxe, é horrível dizer isso, mas nos trouxe esse ganho para a psicologia, que é de disseminar que atendimento online também tem eficácia.
né? Também Sim. é tão bom quanto o presencial. E isso também facilita para o recém-formando, porque o recém-formando dificilmente sai com um consultório para atender, com um Sim. consultório seu ou com uma clínica que ele vá atender. Então o mercado tá aí. E a gente sempre fala, né? Mercado tem, agora está disseminado que realmente tem eficácia atendimento online, tem pesquisas que validam isso. Então, o mercado de trabalho tem concurso público que dificilmente abre, né? É uma coisa um pouco mais difícil de se pensar hoje na situação que nós vivemos, mas tem. Ainda existe concurso público, escola particular, quem gosta de trabalhar com avaliação psicológica, que também pode ir só para essa área. Então, eu diria que mercado de trabalho tem bastante. Uma coisa que eu encontro muito é um certo preconceito. Tu vê isso também, tu encontra gente que, sei lá, tem um preconceito com o curso de psicologia, diria que nunca faria ou estaria disposto a participar de uma terapia, de uma sessão e tal? No início, eu acho que a gente ouve mais, assim, eu ouvia bem mais. Aquela história, tu tá te relacionando com pessoas do meio, tu acaba, tua rede de apoio, teus amigos vão ficando mais pessoas que pensam como tu. Sim. Mas sim, já ouvi bastante, assim, de pessoas, não vou pagar para alguém só me ouvir, que não é só um ouvir, né, é um ouvir qualificado. Mas para que isso? Porque, terapia é caro, porque realmente não é algo barato, né, gente? Se a Sim. gente for pensar que o mais barato hoje pelo CFP é R$60 por sessão, a gente está falando de R$240 mensais para isso. Então, daqui a pouco, dependendo da pessoa, é difícil tirar isso do orçamento mesmo. Daí a gente compreende, mas tem muitas pessoas que ainda têm aquele estigma de só vai no psicólogo quem é louco, só vai no psicólogo quem tem problema. Para que eu vou falar para alguém dos meus problemas, se eu tenho outras formas de falar ou de resolvê-los, né? E a gente sempre brinca. Tanto tu tem outras formas que às vezes essas formas são disfuncionais. Se a gente fosse pegar o exemplo de pessoas que, bebi todas porque eu briguei com o namorado ou com a namorada. Bom, é uma forma disfuncional de resolver um problema. Sim. É que a gente já naturalizou algumas formas. Fui no shopping, gastei. Tipo, tá, mas tu gastou porque tu queria comprar, tu gastou porque tu tava com uma ansiedade, tava precisando resolver algo que tu não sabia. Então, não que seja errado gastar, porque não tem nada de errado. Se tu tem o dinheiro, tu quer comprar as coisas, vai lá e compra. Mas Sim. não que entre para substituir outra coisa. Eu fiz um ping-pong, que é um momento em que eu falo alguma coisa e tu responde com uma palavra, sabe? Para ser bem rápido. Então, eu gostaria de saber uma cadeira tri da facul. Avaliação psicológica. E uma que tu não curtiu tanto. Estatística. E uma área da psicologia que tu gosta. Avaliação psicológica. Um momento da faculdade que te marcou. Quando eu recebi que eu tinha sido aprovada no estágio. No segundo? No segundo. Bastante. O que tu descobriu que Freud não explica? O Freud não explica o porquê que a gente não gosta dele. Ninguém gosta dele, dos alunos? Não, várias pessoas gostam dele. Eu não gosto dele. Não é nem gostar, não concordo com as opiniões dele. Qual é o teu autor, assim, teu estudioso que tu Hoje gosta? Eu me identifico mais com a terapia cognitivo-comportamental e com análise do comportamento. Acho que as pessoas fazem o que fazem por alguma coisa no ambiente, por algum motivo. Por último, agora acabando o ping-pong, eu gostaria de que tu desse uma dica pro pessoal que tá pensando em fazer psico, o que ele deve esperar, o que ele deve estudar mais. Eu acho que o pessoal que está pensando em fazer psico deve sim se aventurar. É uma viagem muito louca. Mas que perguntem para pessoas que estão cursando em diversos níveis, assim, em diversos períodos do curso, de início, no meio, mas no fim, que possam falar com algum profissional, com algum formado, para ver, tipo assim, é isso mesmo, mas que mesmo assim não se baste só por essas conversas. Cada um percebe o curso de uma forma, cada um vive essa experiência de uma forma. Eu vivo de uma forma, meus colegas que ficam o dia inteiro prazo comigo também vivem de outra. É chato no início, é maçante, porque tu chega com um monte de conceitos, um monte de teorias, não caiam, como eu disse, assim, eu não gostava de ler, e achava que eu não ia ter tanta leitura. E eu achava que direito era muita leitura. Lógico, eu não tinha entrado na psico ainda. Muita leitura? Então, desde o início. A gente tem muita leitura, assim, nada que se tu não tiver tanto tempo, tu não consiga, sabe?
porque Sim. tu faz uma leitura dinâmica, mas lógico, se tu tiver um pouquinho mais de dedicação, melhor, tu vai aproveitar mais do curso. Os alunos precisam ter uma certificação, como o advogado precisa da OAB, precisa de alguma carteirinha, assim, para, enfim, conceder terapias e tal. Precisa? A gente precisa, a gente tem o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta, que é o órgão maior, e aí tem os CRPs, que é os Conselhos Regionais de Psicologia, que daí tem o do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, cada um tem o seu. E ali ele fala sobre o código de ética do psicólogo, tu paga um valor todo ano para estar com o teu cadastro de profissional ativo, assim como o Corém da enfermagem, por exemplo, e tu só atua como psicoterapeuta, tu só é psicólogo se tu tá com esse registro ativo. Fora isso, tu é bacharel em psicologia. Tu vai fazer coisas da psicologia, mas tu não vai fazer psicoterapia. Me formei, tô ali com o meu diplominha, posso ir no outro dia encaminhar os documentos pro CRP, pagar o valor, fazer toda a tramitação e eu vou ter minha carteirinha de psicólogo. Agora teve vestibular da URGS, né? Um vestibular mais diferente, assim, não teve prova, mas enfim. Psico, de uns anos pra cá, tá no topo das mais concorridas. Por que tu acha que, tipo, tá tão querida agora, nos últimos anos? Eu acho que foi se popularizando mais a psicoterapia, foi ficando, ainda é de difícil acesso a muitas pessoas, mas eu acho que ela vem de uma construção de que ela está mais acessível. Há uns anos atrás a gente não pensaria em planos de saúde, muitos custeando, planos de saúde que são pagos por empresas que podem dar acesso à psicoterapia, psicoterapia Sim. com valor social, e também tem aquela coisa mais estudantes se formando, mais projetos sociais se constituindo. Certo. Eu acho que é por aí, eu fiz todas as minhas perguntas e acho que o papo foi tribom, adorei, acho que o pessoal que vê aí, os estudantes, o pessoal que tá pensando em trocar pra psico, né, porque tem muita gente que troca. Aproveita cadeiras. É isso, não sei se tu tem alguma coisa a mais pra complementar. Eu acho que sim, que, tipo, eu sou apaixonada pela minha área, então tudo que eu falo é muito com muito amor, muito suspeita, e que vale muito a pena, assim, vai ter as coisas ruins, a graduação não é só flores, a gente, por exemplo, eu tô em vias de entregar meu TC1, eu fico enlouquecida, fico pensando o que eu fiz da minha vida, mas são períodos, são fases, vale a pena, tem coisas difíceis, tem coisas legais, mas isso seria em qualquer curso. Não é exclusivo nosso da Psico, mas vale a pena. É uma viagem bem louca, Psico, mas vale a pena. Muitíssimo obrigado por ter topado. Te agradeço. Ficamos aí, canal aberto para trocarmos mais vezes. Certo, Dani? Prazer, então, Henrique. Tchau, tchau.